Tá em Caxias, Leide? Tô. Estão os dois em Caxias, então. Estamos dois em Caxias. Eu em Canoas, Natália em Puente la Reina. Tá frio aí, eu tô vendo os dois de casaco, eu tô aqui um calor danado. Ah, dentro de casa é frio. Dentro de casa é frio. Eu estava até agora, estava de camiseta fora de casa, estava numa reunião, tive que tirar a camisa, blazer, porque estava muito quente. Mas dentro de casa é fresquinho. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, eu já estou compartilhando a live também na minha página, está na Caminhos e Conexões e está no grupo do Facebook, o Caminho, a Mochila e eu. Natália também está compartilhando, mas eu vou lembrando a todos que perguntas coloquem direto na página da Caminhos e Conexões, porque apesar da gente estar replicando, né, a imagem e a live, as perguntas têm que ser direcionadas na página da Caminhos e Conexões. Todas as perguntas podem ser feitas, todas são bem-vindas, né? E a gente vai trocando ideia com todo mundo. Live esperada, né? Mas eu acho que, como tudo é perfeito, a live tinha que ser no dia do peregrino, né? Hoje, aqui no Brasil, em Portugal, é Dia Nacional do Peregrino, e dia 13 de outubro, e é um dia especial, né? É um dia dos guerreiros, né? Daquelas pessoas que botam a meta e vão atrás desse sonho. E eu acho que, para nós, a nossa live de hoje é muito, muito legal. Bom, o pessoal já está entrando e eu vou apresentar os nossos convidados. Sei que muitas vezes não requer apresentação, né? Porque vocês já são muito conhecidos e tudo, mas vamos lá. É com muito carinho, né? Bom, os dois nasceram dia 7 de julho, ambos de Caxias do Sul. 7 é um número mágico que os conecta com muito encanto e maneira de ver a vida e de desafiar limites. Os dois do dia 7 de julho, olha só, né? 7/7. Ela, 34 anos, consultora de viagens e atleta crossfit, uma peregrina do belo sorriso. Ele, 57 anos, um exemplo de desafio e superação, empresário e palestrante. Com seus limites, como ele mesmo diz, ele os testa todos os dias e negocia a cada instante. Eu sou apaixonada por essa frase. Com uma amizade de mais de 10 anos, e se aventuraram pelo caminho de Santiago de Compostela. Ambos têm suas sensibilidades e desafios. Além de mentora, foi uma fiel escudeira que levou 14 quilos na mochila para ajudá-lo e juntos eles tiveram emoções profundas, com passos firmes e com coração leve. Com vocês, Leide Indicati e Emílio Finger. Cara, assim, ó, tô arrepiada, porque é um baita de um prazer receber vocês. Né, Nath? Mas foi muito esperada, né? É verdade. Era para sair hoje, no dia do peregrino. Era para sair hoje. É verdade. Gente, sejam muito bem-vindos. Com certeza, para mim é um grande prazer. Estava esperando por essa live também, porque a gente gosta de relembrar e falar sobre as nossas emoções, né, Leide? E sempre que a gente se encontra, não tem como a gente não lembrar dessa minha grande aventura, né? Que foi me proporcionada por uma grande amiga, que é a Leide, né? Bem-vindo. Ai, Emílio, e não só uma grande aventura tua, né? Foi um desafio muito grande para mim também. E foi, assim, uma honra poder partilhar contigo e mostrar para ti também, né, um pouco do caminho e tudo que a gente fez juntos. Eu acho que com essas duas aqui também, né, que a gente se dá tão bem, a gente sente falta, a gente estava falando agora com saudade, né, gurias, do caminho de vocês, dessas conexões, então nada mais justo do que a gente fazer isso hoje, né, no dia do peregrino. É verdade.
Sabe que eu estava lembrando hoje que eu cheguei cheguei no albergue da Nath, comi todo o bolo dela. Que bolo bom! Esse bolo é famoso no caminho, né? O Emílio lavar louça, lembra? Quando a gente viu, estava o Emílio bem feliz lavando a louça de todo mundo, coisa mais querida. Ah, muito lindo. O bolo da Nath está mais conhecido no Caminho de Santiago que a própria tarta de Santiago. Gente, Muito vou legal. tirar a virtude para nós. Vamos lá. Vamos tirar a virtude para começar. Para começar. Estou bem feliz hoje no Dia do Peregrino com vocês. Pô, brigadão. Feliz. Agora me diga, quem escolhe? Emílio. Vai, Emílio. Escolhe você, Emílio. Tá bem, vamos lá. Aí. Eu vou pegar. Vamos, pode escolher? Ali. Parou. Aqui? Não, pode ser. Show de bola. Essa aí, a primeira. Essa aí. Muito boa. Sol interior. Perfeito para Dia do Peregrino, hein? Pô. Sol interior. O tempo não nos define. O poder pessoal vem do brilho próprio, do calor da chama interior. O carinho e a atenção por nós mesmos reverberam para o mundo e para as pessoas que nos rodeiam. Sol interno que nutre e expande luz. Harmonia presente e atuante, com pensamentos ensolarados e luminosos. No caminho, o tempo, as trovoadas, as chuvas e temporais não limitam, assustam ou paralisam. Nosso sol interior brilha. Poxa. Ai, que lindo. Isso se chama autoestima. É verdade. A gente faz ele brilhar, né? Uhum. É bem... Gente, olha, com sol interior, com autoestima, com toda essa animação, eu quero começar assim, que vocês contem para nós o que levou, sabe, esse movimento, o que levou vocês a decidirem, baterem martelo e dizer assim, vou para o caminho, ou vamos para o caminho, né? No levou a decidir foi a Leide, ela não me deu opção. Adoro isso. Mas a Leide pode explicar muito bem, ela tem uma explicação muito legal para isso. Vamos começar do início, então, né? Na verdade, em 2015, então, eu fiz o caminho sozinha, foi meu primeiro caminho, fiz o caminho francês. E em 2015 aconteceram algumas coincidências nesse meu caminho. Como todos nós peregrinos, quem já fez o caminho de Santiago sabe, quem não fez ainda também começa a perceber no seu dia a dia e no trilhar este pré-caminho que algumas coincidências vão acontecendo, né? E não são coincidências, porque a gente pensa que são coincidências, a gente pensa, olha, aconteceu isso hoje, mas que coincidência, né? Isso acontecer. Mas, na verdade, a gente vai descobrindo que isso são sinais, né? Isso não são coincidências, são sinais que o mundo, que o caminho está nos trazendo, né? E a gente tem que agarrar esses sinais com todas as forças. E no caminho aconteceu uma coisa muito louca, assim, que tem a ver com o Emílio, nesse meu caminho que eu fiz sozinha. Eu estava caminhando certo dia e eu tinha, lá no albergue da Nath, a gente tinha as outras cartinhas, lembra, Nath? Aquelas primeiras, né? E eu saí de lá com aquelas cartinhas e certo dia eu estava caminhando e pensando muito no Emílio. Mas muito mesmo. Foi uma tarde assim que o Emílio sempre me vinha à cabeça enquanto eu caminhava. E aí eu parei para tomar uma água e resolvi tirar uma cartinha naquele dia. E quando eu tirei a cartinha, eu vi aquela frase, com aquele girassol lindo, maravilhoso, que dizia que o passado já aconteceu, que o futuro ninguém sabe, mas que o presente é uma dádiva, que o presente, já diz o nome, né? É um presente. E essa cartinha, gente, ela marcou tanto aquele dia, porque, na verdade, quando eu conheci o Emílio, e nas palestras do Emílio,
Nas palestras, essa mesmo. Ai, Adri. Carta. Ontem foi uma história, amanhã é um segredo e o presente é um presente. E o Emílio, nas palestras dele, ele também falava muito sobre essa frase. Ele também, assim, trazia, né, no dia a dia dele muito isso. E eu lembrei dele, já estava lembrando, né, naquele dia, no caminhar. E quando eu tirei essa cartinha, eu pensei, gente, o Emílio está aqui comigo, caminhando, né? Olha que coisa louca. Em 2015, ele em Caxias. E aí eu encontrei um amigo meu, um italiano, que a gente começou a conversar e caminhar. E eu contei essa história para ele. E ele, nossa, Leide, que coincidência, né? Pois é, que coincidência. De repente, a gente entra numa cidadezinha e a gente passa na frente da igreja, a gente começa a caminhar. E o meu amigo me diz, Leide, olha isso. E eu olhei para onde ele me apontou e eu disse, eu não acredito. Estava bem grande assim. Alimentação Emílio. Casa Emílio, alimentação ali. Gente, eu tenho que trazer o Emílio para esse lugar. O caminho está chamando ele. Não são coincidências. Não são coincidências. E aí eu até mandei uma mensagem para ele na época e tal. Voltei para o Brasil, né? Finalizei o meu caminho sozinha lá em 2015. E quando eu voltei para o Brasil, eu sentei para tomar um café com ele e disse, Emílio, tu tem que fazer o caminho. O que tu me respondeu, Emílio? Eu disse, só se você me levar no colo, porque como é que eu nas costas, porque como é que eu vou fazer o caminho de Santiago contigo? Mas antes tu disse não. Imagina. Não tinha jeito. Eu fazer o caminho? Tu é louca? Ele me disse. Eu disse, calma, vamos amadurecer essa ideia, né? E aí o tempo passou, a gente começou a conversar aos poucos, daí teve um dia que ele veio jantar aqui em casa, apareceu uma promoção de passagens e a gente comprou. Na verdade, eu fui jantar na casa da Leide, mas estava tudo preparado por ela, já estava com a página das passagens pronta, já estava tudo elaborado por ela, a estratégia de não sair da casa dela sem a compra das passagens. Foi um jantar despretensioso, né? Bem despretensioso. Bem despretensioso. E o que aconteceu, né, Emílio? O mais legal disso tudo é que foi algo muito orgânico, muito natural. A gente a gente comprou a passagem e a partir do momento, todos nós sabemos que a partir do momento que a gente compra a passagem é porque, gente, não tem mais volta. A gente tem que se organizar para a coisa acontecer, né? E isso foi poucos meses antes, né, Emílio? Então, assim, a gente tinha ali alguns meses à frente para ele se organizar com academia, com fortalecimento muscular, com toda a nossa logística, né? E foi assim, em pouco tempo que a gente, né, pôde se organizar de certa forma, mas ele seguiu firme, né, Emílio? Conta um pouquinho como é que foi essa tua organização pré... No dia seguinte, eu já procurei o meu irmão, que é fisioterapeuta, e ele pediu para mim procurar um médico ortopedista só para ver o que o médico dizia. O médico disse, se tu acha que dá para fazer, dá para fazer. O que eu vou te pedir é que se tu perceber no meio do caminho que as coisas pior não dá, que o teu físico não permitir, que tu pare, porque tu tem uma dificuldade muito grande e tem que... Mas aí ele me disse, mas te prepara fisicamente que eu acho que tu consegue fazer, faz o que tem que fazer. Aí no dia seguinte eu já estava dentro de uma academia, eu treinava de manhã ao meio-dia e à noite. Então eu treinava praticamente 6 horas por dia dentro de uma academia ou na rua caminhando. E confesso a vocês que no início eu tive uma certa dificuldade, mas depois o corpo foi acostumando, eu perdi alguns quilos também para ir mais leve, né? E eu vinha sendo acompanhado por um nutricionista, por um fisioterapeuta e pela minha personal. E na metade do prazo de treinamento eu percebi que realmente daria para fazer. Era só eu não exagerar e ter a compreensão da lei de que a gente ia fazer o que dava para fazer. E realmente... passo de cada vez, né? Oi? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E a gente foi, né? E eu dizia para a Leide, eu estou me preparando, vai dar, a gente vai conseguir. Que bacana. Mandava fotos para ela, eu caminhando na rua, né? Para ela ver que eu estava treinando e tal. E aí a gente teve... Um pouquinho mais ou menos de vocês, como foi todo o preparo? Foi mais ou menos quanto tempo? 3 meses.
Porque por todos os seus desafios, você teve que fazer um preparo bem Sim. específico mesmo, né, Emílio? 3 meses, principalmente alongamento. Eu precisava me alongar muito, né? Uhum. Tanto que o dia que eu cheguei ali, né, Nath, foi um dia muito difícil, porque eu tive uma distensão muscular na panturrilha, né? Foi um dia que a gente desceu muito debaixo de chuva. E ali eu pensei que eu ia ter que dar uma parada, mas foi algo fantástico, porque eu acho que foi no lugar certo e na hora certa, né? E o que a gente... Não, desculpa, Emília. Eu me lembro que ali eu tive grande dificuldade porque tive muitas dores, e senti um pouco de febre. E dali mesmo eu liguei para o meu irmão, eu me lembro que ele me deu a dica de botar água com gelo. A Leide foi comprar o gelo para mim, né, Leide? Mas graças a Deus no dia seguinte eu estava de pé para continuar o caminho. Mas isso, porque a tua história ela acaba mobilizando muitas pessoas que dizem, eu não consigo, eu tenho isso, e fazem, às vezes, um temporal de pequenas coisas. Então, o que nos emociona muito é tudo que tu foi passando pouco a pouco, e não foi só o preparo físico, né, Emílio? É o preparo psicológico, tu tá, né? E eu aí... Eu ia chegar aí, eu acho que a questão emocional ali é muito difícil, é complicada. Eu, em especial, por diversas vezes eu caminhando sem entender muito bem o porquê as lágrimas caíam, e a Leide é testemunha disso. Eu me perguntava o que está acontecendo, né? Porque eu e a Leide, as pessoas acham que a gente caminhou praticamente sempre juntos. Não, a gente caminhava separados. E essa solidão, ao mesmo tempo, é um encontro maravilhoso com a gente mesmo, né? Então, é muito legal, é mágico isso, né? Mas engraçado, porque também todas as vezes que eu precisei, porque eu tinha um certo medo no começo, disse, como é que eu vou caminhar sozinho? Além de se foi, e agora, o que eu faço aqui? Mas todas as poucas vezes que eu precisei de um pouco mais de auxílio, ela estava perto. Então, realmente foi fantástico, foi um complemento, né? E eu queria dizer que realmente o intuito disso tudo também era mostrar para as pessoas que elas podem, se elas querem, elas podem fazer o caminho. E que não existe um caminho correto, não existe uma regra que tem que ser seguida. Na verdade, as pessoas acham que elas têm que sair de tal lugar e chegar em Santiago e segurar a mochila o caminho inteiro. Na verdade, eu não quis fazer com que o Emílio tivesse regras, assim. Então, o que a gente decidiu? Em vez de fazer os 150, 200 últimos quilômetros, que nós sabemos que não são os mais legais, né? São aqueles onde tem bastante gente, a paisagem, aquela coisa toda. Então, a gente resolveu realmente organizar de forma que ele pudesse aproveitar vários pontos do caminho e pegar a experiência de todos os lugares. Então, a gente começou em Saint-Jean, nós subimos primeiro dia. Então, assim, a gente realmente, eu consegui meio que não tínhamos um planejamento de o que a gente ia fazer, mas eu sabia que a gente ia fazer 10 quilômetros hoje, depois a gente ia pegar uma condução e ia fazer mais 10, e a gente conseguiu, então, trilhar todo o caminho, desde Saint-Jean até até, no caso, Finisterre, que a gente foi, mas, assim, realmente pegando pontos que representassem e que fossem legais para ele realmente sentir a vibe do caminho que a gente, enquanto peregrino, né, desde São João até Santiago ou Finisterre, a gente sente, porque muitas pessoas às vezes pensam, né, gurias, acho que questionam muito você sobre isso também, eu só tenho 20 dias, então eu vou fazer só o final, o que eu faço? Na verdade, tem que fazer o que teu coração manda, né? Eu, Leide, sempre indico que as pessoas tentem aproveitar um pouquinho ali do início, passar pela Nath, que é uma região fabulosa e, para mim, uma das mais maravilhosas, assim, é esse início mesmo. E o Emílio fez tudo isso. Então, a gente conseguiu organizar de forma que não teve regras. Eu entregava na mão para ele, às vezes, o livro e dizia, Emílio, vê onde é que tu quer ir amanhã. Vamos ver o que tu quer fazer. Agora é tu que decide. É o que a gente bate na tecla, né? De que o caminho não tem regras.
existem dicas. Olha, eu fiz assim, tu vê como é que tu quer fazer. Porque eu acho que a gente já vive num mundo tão cheio de regras, né? E como tu diz, tem que começar em tal lugar e tem que terminar em tal lugar. Se fosse assim, a vida todo mundo tinha que nascer aqui no mesmo lugar, né? E não é nisso. E o O teu legal do caminho caminho pode Coisa fazer o que bonita, quiser. que uma coisa... cada dia... Opa, desculpa, pode falar. Eu ia dizer que uma coisa bonita foi que quando a Lei, porque como eu acompanhei os 2 caminhos da Lei, né? O primeiro caminho, ela já foi com o coração aberto. Então, eu quando fiquei participando da história de vocês, Emílio, eu fiquei super emocionada porque ela já chegou, ela foi aquelas peregrinas que chegou com o coração aberto, curtindo as virtudes, curtindo os amigos, encontrou a Renatinha, uma amiga nossa que é linda, uma peregrina. Esse menino italiano não foi um que ficou lá com a gente também? Eu acho. Não, o Marcelo acho que não. Mas o Marcelo não. Ficou lá um amigo teu que ficou conosco. Então, O Patrick. Sim, sim, tu já chegou generosa. Eu acho que isso a gente tem que falar também, aproveitando que hoje é um bom dia, dia do peregrino, que a gente falar dessa generosidade, porque ela não é coincidência, é super sintonia, que tu pensou no Emílio, tu sabia pela tua amizade, toda a história que vocês vivem, toda essa história bonita de superação da tua vida, Emílio. E tu, no teu caminho, tu foi tão feliz que tu quis compartilhar. Eu acho que a gente precisa falar, o mundo está precisando que a gente tenha esse tipo de compartilhar, sabe? Então, eu queria te dizer, porque eu acompanhei muito o teu primeiro e vi a tua doçura, vi a tua disponibilidade. É verdade. Então, a gente precisa... Então, claro, que depois, quando vocês começaram a fazer, eu vi, né? Eu vi o dia... Eu me lembro da dor, né, Emílio? Que tu chegou, que a gente ficou preocupado. E me lembro que depois a gente saiu para jantar, tinha rosas, e a gente ficou jantando, a gente fez um jantar. Bom, já estava fazendo jantar e lavando. Gente, depois ele estava com dor, mas a gente botou ele a lavar a louça para nós. Mas, ô, Emílio, eu vou te pedir uma coisa. Tem muita gente chegando nova aqui na live que não te conhece, né? Só para passar, assim, falar um pouco. Tu é um cara que tudo que te disseram, não, tu não pode, tu vai ali e tu mostrou que pode. Entende? Eu acho que a vida te impôs, quis te impor limites lá na tua infância, e tu disse, não, peraí, que nós vamos negociar isso aí, não é assim? Então, eu acho, fala um pouco para a gente disso, o pessoal que está chegando aqui, está na live, né, e não te conhece ainda, eu acho que vale a pena, né, para te mostrar a tua superação, né, até tu dizer assim, não, eu faço sim, vamos lá. Não, eu contraí paralisia infantil aos 6 meses de idade e naquele momento começava, sem dúvida, um grande desafio para mim e para os meus pais e para os meus irmãos. Os médicos, todos os médicos que nos atenderam, disseram aos meus pais que eu nunca daria. Não tinha nenhuma possibilidade de eu vir a caminhar. Com a persistência dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família e principalmente da minha mãe, ela sempre acreditou que teria um jeito, teria que achar um jeito. E ela passava isso para o menino Emílio, né? Então, o menino Emílio, ele, ao mesmo tempo que ele ia entendendo que ele era diferente, ele sabia que ele ia ter que achar um jeito dentro dessa diferença de se tornar quase uma pessoa normal, né? Eu digo que eu sou normal, mas diferente, né? Não tem outra definição, né? Porque todas as coisas que eu resolvi e quis fazer, eu tentei. Por isso que eu digo que eu tento e negocio com os meus limites. Aquilo que eu consegui negociar, eu executei, né? E negociei o caminho de Santiago junto com a Leide e consegui completar o caminho de Santiago. Nós ultrapassamos a Espanha de leste a oeste. As minhas aventuras foram muitas. Eu já subi o Monte Etna, na Itália, o vulcão ativo, o maior vulcão ativo da Europa. Eu esquiei, eu surfei, eu joguei futebol, eu jogo paddle. Praticamente todas as coisas que eu quis fazer, eu fiz, né? Sou um empresário, graças a Deus, muito bem sucedido, com uma carreira sem querer me vangloriar, brilhante. Sou apaixonado pelo que eu faço, né? Mas realmente as dificuldades, principalmente ali na adolescência e na infância, adolescência e na juventude, foram muito grandes, porque você imagina que hoje,
já não é fácil para uma criança com uma deficiência. Tu imagina em 1963. Né? Se hoje há o preconceito, você imagina há 57 anos atrás. E o preconceito desde o início, ali, desde bebê, porque a família dizendo ele vai conseguir, e a maioria das pessoas diz isso aí não existe. Né? E hoje as pessoas me veem, muitos me dizem, isso aí o que tua mãe conseguiu foi um milagre. E eu acho que eu encaro um pouco assim, mas é um milagre que eu participei. Né? Eu gosto muito de um médico, um amigo meu, que diz assim, a tua mãe foi, sem dúvida, a pessoa mais importante nesse processo, mas quem caminhou foi você. Então, É verdade. então, sou eu que estou aqui, sou eu que levei com toda a ajuda, com todo o carinho, com todo o amor da Leide, mas fui eu que levei as minhas pernas para Santiago, né? Claro. Então, e o legal disso tudo é que a Leide foi um pouco a minha mãe no caminho, porque a minha mãe e os meus irmãos, porque não tinha essa de eu não conseguir, tu vai fazer. E o exemplo muito claro foi na Cruz de Ferro. Quando eu cheguei num albergue à noite, a gente foi dormir, eu estava com muitas dores nas costas e pedi para uma massagista. E ela estava fazendo massagem num rapaz, ela disse, eu já te atendo. Depois ela me atendeu, me alongou as costas, e ela me disse, mas você não vai subir a Cruz de Ferro, né? Eu disse, eu vou. Ela disse, não vai não, tu não vai conseguir, tu é louco. Tu pega amanhã de manhã um táxi, vai até lá de táxi e você espera tua amiga lá. E de manhã cedo eu acordei, eu não dormi quase aquela noite. Eu quase que não dormi aquela noite. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo nessa montanha? Ela disse, tu não tem ideia do que é aquilo lá. São trilhas que tu mal e mal vai conseguir passar. E realmente ela tinha razão, eram trilhas que eu mal e mal conseguia passar com as minhas 2 bengalas. Pedregulho, difícil de passar. E quando eu acordei, eu disse, Leide, eu vou pegar um táxi e vou te esperar lá em cima. Ela disse, como assim? A massagista que me atendeu me disse que eu não vou conseguir. Ela disse, tu pode não conseguir, mas tu vai tentar. Se tu não conseguir, eu vou aceitar que tu não tenha conseguido. Aí tu para, tu vai até a estrada, chama um táxi, tá aqui os telefones, mas tu vai tentar. E aí eu não tive outra alternativa. Eu tive que tentar. Só que cada etapa que eu passava daquela montanha, eu me sentia mais forte e eu só pensava, a Leide está me esperando lá em cima. E detalhe, né, Emílio? Eu fui antes, Foi antes, fui né? Eu sozinho. fui antes e eu disse, tu vai sozinho, se tu precisar, tu pega um táxi e chama, mas tu vai tentar. Então, ele não tinha a Leide ali do lado para estar ajudando. Não, ele foi sozinho, ele subiu sozinho até lá. Eu fui sozinho. Nós temos um vídeo muito bonito que está na minha página, que o meu produtor foi muito feliz em fazê-lo, onde quando mostra eu chegando e a Leide me esperando, realmente de uma emoção muito grande, porque aquele dia mesmo eu cheguei lá em cima e disse, eu tô acabado, mas eu sou forte. Eu sou forte. E pensem que para mim foi muito difícil também, porque assim, eu tive que ir na frente e mesmo com todas as preocupações, esperá-lo e deixá-lo fazer sozinho, para que ele também pudesse saber que ele fez sozinho. E que não sabe? Então, não só nesse dia, né, Emílio? Acho que vários outros dias, um outro dia que choveu bastante, vários dias, assim, eu busquei ir na frente, saía, né, para realmente, assim, que ele pudesse sentir que ele fez. E que ele fez sozinho, e que ele foi por ele, sabe? Eu posso passar o vídeo para o pessoal? Pode, claro, deve. Eu acho que é muito lindo, sabe, esse vídeo. Então eu vou só um pouquinho que eu já vou botar aqui, porque ele fala muito. Espera aí. A Leide foi à frente hoje, senão eu atrasava muito ela. Ela tem 20 e poucos quilômetros pela frente. Eu tenho 7,5, 8. Então ela foi. E eu sigo aqui a minha luta. O Emílio está vindo lá atrás. Eu acho que essa parte aqui ele vai ter
grande dificuldade. Espero que ele não desanime, porque essa subidinha aqui realmente está complicada. Vamos lá. Foi bem complicada essa subida. Terrível. Tem que descansar um pouco. Mostrando mais um pouquinho do terreno acidentado. Ele está bem atrás, mas vai ser um desafio bastante grande ele passar por aqui. Gente, olhem quem vem vindo lá. Ele conseguiu! Olha o meu sorriso de orgulho. Ele chegou. Eu quero te dizer que hoje foi a prova de fogo. E eu tô muito feliz por saber que tu veio pelo caminho mais difícil, pelas pedras, que tu subiu tudo aquilo. E como tua amiga e como tua mentora, eu tô muito orgulhosa de ti. Mas tu tá aqui, tu conseguiu? Vamos lá tomar um cafezinho agora e dar uma descansada. Vamos? Só mais uma subida. Mais 100 metros. Só mais uma. A Lady foi. Essa subida realmente ela é para Foncebadon, né? Ali. Tá, mas É. esse vídeo, gente, não dá. Eu passo ele nas minhas palestras, ele realmente me emociona as pessoas e as pessoas aí têm... Eu passo outras fotografias do caminho, mas nesse vídeo as pessoas têm a noção verdadeira do que foi. É cada passo, né, do caminho. Eu acho que nesse vídeo tá representando, né, os pontos todos de superação, né, ao longo do caminho. Eu acho ele incrível, incrível. Quanto tempo vocês levaram para fazer o caminho? Foram 20 e nós ficamos... Deu 23, 24 dias de caminho, entre... né? Muito show. Muito. Mas o caminho é uma coisa muito legal nossa, que nós comemorávamos a cada dia, né? Era um dia diferente do outro, era uma caminhada diferente do outro. Não tinha, hoje vai ser igual ao ontem, é só caminhar. Não é isso. Cada dia é diferente, cada dia você pensa algo diferente, cada dia você vive algo diferente e cada dia você comemora diferente. Né? Porque na verdade, cada dia era um aprendizado diferente. Né? E foram descobertas. Foram, muitas, é muito legal. É isso que é fascinante. Começando no primeiro dia, né, Emília, tu lembra? Primeiro dia foi algo fantástico. Primeiro, antes do primeiro dia, eu quero dizer a vocês que quando eu separei as minhas coisas para ir a Santiago, mais ou menos o que eu imaginava, a mochila da Lady não ia ter 14 quilos, ela ia ter 34. Porque eu fiz uma mala. Acredito. Ela começou a tirar isso, tira aquilo. Disse, vai me deixar sem nada? Eu vou levar o quê? Era esse o propósito. Porque tu carregou a mochila direto. Sim. Sim, o Emílio ele tinha uma mochila menor, com água, algumas coisas assim, mais né, para o dia, mas as minhas coisas e as dele fui eu que carreguei na minha mochila. Estava com uma mochila maior e ela estava aí com uma média de 14 quilos. E eu sabia tudo que tinha dentro da mochila, porque, gente, quando tu tem que carregar nas costas uma mochila, tu sabe exatamente o que tem lá dentro. E tinha duas coisas que eram desnecessárias, ao meu ver. Uma delas era a segunda bengala, porque até então o Emílio só andava com uma bengala. No primeiro dia, subindo os Pirineus, a gente teve a primeira grande descoberta, que era a utilização da segunda bengala, né, Emílio?
porque caminhar com uma, se dava para caminhar com as duas, me equilibrava muito mais, cansava muito menos. Mas isso veio porque a gente chegou numa parte dos Pirineus e disse, não consigo mais, não vou mais. Não tem mais jeito, as pernas não funcionam mais. E aí a lei disse assim, mas e por que tu não tenta com a segunda bengala também? E aí quando eu peguei a segunda bengala, foi fantástico, porque daí nós continuamos o caminho e eu não senti mais. Eu disse, tá aqui, agora não tem mais jeito, agora ninguém mais me segura. Foi fantástico, foi uma descoberta maravilhosa. E hoje, quando eu vou para a rua, Aqui por nessa exemplo... foto já está com as duas bengalas, As né? duas bengalas, sim. Agora, por exemplo, hoje à tarde, eu fiz uma caminhada longa dentro da cidade, deixei meu carro na minha empresa e eu tinha que caminhar até um local que eu ia ter uma reunião. Dava umas 8 quadras, mais ou menos, hoje à tarde. Eu peguei as duas bengalas do carro e fui com as duas bengalas. Eu vou e volto tranquilo, normalmente, sem problema nenhum. Sim. E agora, quando eu fui, inclusive, em agosto do ano passado, eu fui para a Itália, fui com um amigo meu, e o meu amigo, a gente caminhava horas e horas, e ele dizia, pá, para que eu vou ter que descansar. Era ele que me pedia para descansar. E realmente, com a segunda bengala, o último dia eu fiz 16 quilômetros sem descansar. Fizemos um percurso vai enorme. respondendo, né? E qual foi a maior dificuldade do Emílio e a maior dificuldade da Leide? A maior, assim, se tiver que dizer qual foi a maior de todas, dificuldade mesmo, tua e a tua, Leide. Queria saber um paradoxo assim dos dois, em termos de dificuldades. A minha foi, com certeza, me segurar para não, para deixar ele caminhar sozinho, porque assim eu precisava realmente assim deixar com que ele desse os passos sozinhos e muitas vezes decidisse o que ele queria fazer. Então, para mim era difícil às vezes não estar todo momento do lado dele, porque eu ficava muito preocupada. Querendo ou não, é difícil tu estar lá na frente e ele lá atrás, independente se tu tá com o celular, o WhatsApp e tudo mais. Quando estava chovendo, por exemplo, quando a gente estava para chegar lá em Ponte la Reina, Nath, eu acho que para mim o mais difícil realmente foi me segurar, e é por isso que ele fez essa alusão à mãe, talvez, porque eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que sendo mãe, tu tem que ensinar, né, o teu filho, os teus filhos a caminhar por si, porque muitas vezes tu tem uma ânsia, uma vontade de estar ali sempre amparando, mas dessa forma talvez ele não aprenda e não faça as coisas por si, então talvez para mim, com certeza, foi isso, assim, de ficar preocupada e não estar ali todo momento tentando ajudar e deixar ele, sabe, fazer o caminho dele. Liberar, né? Tu vê que as dificuldades não foram físicas, porque a minha, quando você fez a pergunta, eu já pensei, agora a Leide respondeu e eu só vou complementar. A minha foi enfrentar as partes do caminho sozinho. E uma das principais, porque independente do Emílio guerreiro, forte, vencedor, eu tenho meus medos. e esse foi um medo. E, em especial, antes de chegar em Burgos, onde eu fiz praticamente 7, 8 quilômetros, debaixo de muita chuva, o piso escorregadio e muito frio. Então, enfrentar esses medos para uma pessoa que tem uma certa limitação não é fácil. E, ao mesmo tempo, saber que a Leide estava fazendo aquilo porque eu precisava, porque era o meu caminho, porque tinha que ser o meu caminho, né? E não o caminho da Leide, né? E, então, foi um complemento de dificuldades, tanto o meu quanto o dela. Tu vê que até nesse ponto da dificuldade de vocês existiu uma complementação, né? Uhum. A dificuldade foi a mesma, cada um de um ponto de vista, né? Sim. Mas vocês relataram a mesma dificuldade, é fantástico isso, porque esse é o grande lance, né? Porque eu acho que ao longo do caminho teve outros vários desafios, não só dificuldades, mas desafios, Não, né? Além daquele da Cruz de Ferro. Claro, teve, por exemplo, o dia que eu saí dali da Nath eu tinha uma incerteza muito grande, será que essa panturrilha não vai me estourar? E quando a gente viu, a gente já tinha passado pelo o guri dos limão, do suco, e quando a gente viu, a gente já estava no próximo albergue, quando viu, já estava descansando de novo, quando estourou as bolhas dos pés, eu disse, agora, o dia seguinte, como é que vai ser? Passamos aí a agulha com a linha, e agora... Será que amanhã eu vou estar bem para caminhar? E aí tu bota o tênis e diz assim, dá para caminhar, então vamos lá. Então, são muitos desafios.
mas eu vou te dizer assim, os desafios físicos eles têm que ser ultrapassados com a mente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu posso ir passando umas fotos até para a gente dar uma Tá. comentada aqui, que tem lindas, né? Tem uma Valdita. capela muito linda essa capela. Foi emocionante. Aqui vocês juntos já. Eu olhando as fotos, quando eu olho as fotos em especial, eu vejo que fisicamente, por exemplo, eu estava muito bem preparado para fazer o Caminho de Santiago. Então, é evidente que as pessoas que querem ir se preparem fisicamente, porque já é um problema a menos para tu enfrentar. Porque emocionalmente tu vai ter problema emocionalmente, vai bater. E se tu tá bem fisicamente, tu sabe que ele é um problema a menos. Marcinha. A Marcinha. A Marcinha. Cláudio. Ai, que legal, cara. Mas o sorriso brilha, né? Eu adoro ver foto das pessoas no caminho, porque o sorriso é outro destaque, né? Ó, tem pessoal perguntando aqui, pretendem voltar juntos para um segundo caminho, talvez outra rota? Por mim, agora sou eu que faço convite. Agora eu vou ter que convidá-la para vir jantar aqui em casa um dia. Esse cara aqui foi muito, muito legal comigo, viu? Antes de chegar em Burgos, esse coreano, que eu não sei nem se é um coreano, mas enfim, esse cara ele passou por mim, estava chovendo muito, o piso estava muito escorregadio, ele passou, e quando eu percebi, ele não se afastou mais de mim. Ele não se afastou e ele disse em inglês, vamos que eu estou aqui se você precisar. E ele me acompanhou até essa encruzilhada aí, onde depois eu parei um pouco para esperar a Lady, e ele seguiu. Aí a gente só se abraçou, ele só olhou para mim, veio até mim, a gente se abraçou, falamos uma palavra, ele foi embora e eu segui meu caminho. Foi muito legal. Um paralelo bonito, né? A Leide, como mãe, como uma amiga, como uma mentora, ela tinha que te soltar, tu tinha que estar sozinho. Mas não quer dizer que tu tinha que estar sozinho. Tu poderia encontrar outras pessoas que poderiam te ajudar no teu percurso. É como a vida. Às vezes a gente quer amar e quer aprender, a gente tem que soltar para o mundo. Ela soltava, mas porque assim tu poderia ter outras relações. E deve ter sido super bom para a tua segurança um peregrino amigo junto, né? Sem dúvida. E não só ajudar o Emílio, né, Nath? Eu acho que o Emílio ajudou muita gente ali também. Isso é interessante a gente falar, porque a gente não tem a visão deles, né? Mas ao mesmo tempo que o Emílio foi ajudado em N situações, muitas também eu tenho certeza que ele ajudou e deu força para essas pessoas que estavam ali. A gente via quando a gente chegava... Né? A gente via quando a gente chegava nos albergues, as pessoas ficavam impressionadas e refletiam sobre isso, né? E no próprio caminho as pessoas batiam nas minhas costas e diziam, você é grande, você é campeão, você é maior, você é forte, strong, champion. Então, ali eles estavam pensando, né? Ali com certeza ele batia, peraí, cara, se esse cara está fazendo, eu não posso parar aqui, né? Eu tenho que seguir. São lições. Eu acho que tu complementou o caminho de muitas pessoas, assim como muitas pessoas complementaram o teu caminho. E muitas vezes, durante o caminho, quantas pessoas dizem, o que eu estou fazendo? Estou cansado. Reclamam, né? Ficam esbravejando, aquela coisa assim. E tu mostra, ao longo do teu caminho, eu sei que tu deu um exemplo de perseverança, de superação, né? Reclamando, cara, vai em frente, sabe? As pessoas do nada... As pessoas do nada pediam um abraço, quer dizer, elas estavam se sentindo confortadas com a minha valentia, com a minha superação, com a minha vontade, né? Então, acolhia elas de uma certa forma também. A Lady tem razão por muitos, e não só o Emílio, né? A parceria minha e da Lady, porque eles vê que tinha alguém ali comigo e, ao mesmo tempo, me deixando fazer o caminho, e que estava ali para nós seguirmos junto nesse grande desafio, nessa grande aventura. As pessoas pensavam, puxa, que coisa bonita, que coisa bacana. E as pessoas nos dizem até hoje, né, Leide? Puxa, que coisa mais bonita, que coisa fantástica que vocês fizeram. E é isso que é amizade, né?
Sim. Falem uma coisa, um pouco desse projeto que vocês lançaram depois do caminho. Como é que foi o projeto? Na verdade, foi durante o caminho, né, Emílio? E quando eu falo que é uma coisa orgânica, que a gente não esperava, é o que foi. A RBS veio, comprou a nossa ideia no sentido de que, não, vamos mostrar para o mundo, vamos começar a colocar ali no Jornal do Almoço, vamos colocar no Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, informações legais, boas, que possam, né, dar um up na vida das pessoas e não só notícia triste. E aí a gente fazia vídeos, muito assim, celular, algo, né, não teve nenhum tipo assim de trabalho maior do que isso. E a gente encaminhava para eles foram, o pessoal da RBS foi seguindo o nosso caminho e também mostrando para o pessoal, principalmente aqui em Caxias e na região, né, Emílio? Na verdade, para vocês terem uma ideia, nós mandávamos mensagem todos os dias para o pioneiro.com, que é o jornal da RBS, para a Rádio Gaúcha da Serra. Foram 3 jornais do almoço, e um em especial que a gente participou depois no final, quando a gente voltou. E nada mais e nada mesmo, hoje atualizando os números, o Google nos informa que foram mais de 1 milhão de visualizações dos nossos vídeos. É um número muito expressivo, né? Muito legal. Os meus irmãos relatam que em Flores da Cunha, minha cidade natal, e aqui em Caxias, os meus sócios, as pessoas viam eles na rua e comentavam e chamavam, dizendo, olha aqui, nós estamos acompanhando o teu irmão, olha aqui, que legal, que bacana que nós estamos, sim, nós não perdemos um depoimento deles, nós estamos acompanhando eles no Facebook, quer dizer, era muito legal. Os depoimentos foram Nath. ali quando nós estávamos, eu e a Leide saindo, e estava chegando Louveira. e o Chico, e o Francisco. O Pancho também. O Pancho Vila, o Pancho, que é o Francisco, né, o argentino. Que bacana, cara. Foi, olha. Ai, olha que nos albergues, coisa bem boa, né? Esse albergue foi em cima em Burgão, muito, muito legal esse albergue. Foi um momento muito especial também. Tivemos um momento ali na igreja muito bonito. Na noite, eles nos levaram nos levaram para fazer uma oração, e quando eles acenderam a luz, nós estávamos em cima da igreja, com toda a igreja embaixo seguindo, maravilhoso, fantástico. Tirando que choveu muito essa noite, e a única goteira que tinha no telhado, adivinha em cima de qual colchonete que era? Do só uma chance para vocês descobriram. Não foi da Leide. No meu, né? Ô, Emílio, olha só, tem uma peregrina que é jornalista, está nos assistindo, e ela está perguntando aqui, né? Emílio, a gente está falando em conquistas revolucionárias para a tua vida pessoal, mas como um grande empresário, como você acha que essa experiência ajudou na tua vida profissional e corporativa? Bom, a Leide me conhece muito bem e sabe muito bem a minha visão sobre o que é uma empresa. Acho que a empresa é um conjunto de pessoas e não são paredes, não é o que a gente, não são números. E que a gente conquista tudo que a gente pode conquistar dentro de uma empresa através das pessoas. O caminho só me ilustrou isso de outra forma, que, na verdade, nós estamos caminhando todos juntos, todos os peregrinos estão na mesma caminhada, no mesmo caminho, e todos com o mesmo objetivo, chegar em Santiago de Compostela. Uma empresa deve ter os mesmos propósitos. Não quer dizer que as pessoas têm que fazer tudo aquilo que eu desejo ou que eu, por ser o dono ou o chefe, vou mandar a fazer. Nós temos que permitir às pessoas, como a Leide me permitiu, a gente fazer o nosso caminho. E a gente ouvir as pessoas, perceber, observar, porque elas podem nos dar muito em troca. Eu dei muito em troca, vocês não tenham dúvida que eu recebi muito em troca, né? Porque as pessoas percebiam a minha dificuldade, me deixavam seguir o meu caminho, seguiam, batiam nas minhas costas, diziam que era forte, grande, fantástico, mas respeitavam aquele momento meu como eu respeitava o momento deles, né? Então, eu acho que a gente estar do lado da pessoa é muito importante, mas a gente, como empresário, tem que saber que essas pessoas podem nos dar muito. Não é porque a gente é empresário, está bem sucedido, tem 24 anos de carreira, é apaixonado por que faz, que a gente não tem que observar aquele que está chegando hoje. Esse cara tem muito a nos dar.
Então, esse exemplo de persistência, de perseverança, de disciplina, de manter o foco no que se está fazendo, só me deixou mais forte nas minhas convicções, de que as pessoas podem ter caminhos diferentes, mas o propósito tem que ser o mesmo. E aí nós podemos construir isso junto. E esse caminho foi construído dessa forma. Foi bem isso. O propósito de vocês era o mesmo, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua perspectiva, mas você tinha uma meta. É lindo, perfeito, perfeito mesmo. E uma coisa, né, Emílio, que eu acho que a gente sempre se deu muito bem nesse sentido, eu acho que a amizade, uma amizade verdadeira, ensina pra gente a respeitar o tempo do outro. Então, nem todos os dias a gente estava feliz ali, tomando vinho ou confraternizando com os outros peregrinos. Tinha dias que assim, olha, Emílio, tô indo dormir, ou, sabe, a gente acordava de mau humor às vezes. Então, são duas pessoas convivendo 20 e tantos dias juntas. Mas eu e o Emílio, a gente sempre teve isso assim muito claro, né? Então, de respeitar um ao outro e o mood do outro naquele momento. Então, a gente não teve problemas, né, Emílio? Não, no sentido não, de... foi muito, muito legal isso. Esse também é um bom exemplo como empresário, né? Porque tu entender que o teu funcionário às vezes vai chegar que não está bem, que dentro de casa não está legal, uma mulher que está nos seus dias, isso é muito importante, poder saber se respeitar, saber. Eu sempre tenho uma frase que eu uso na minha palestra, respeitar a individualidade das pessoas. Porque respeitar a individualidade das pessoas nada mais é do que respeitar a sua própria individualidade. É respeitar o desejo e o sonho das outras pessoas, porque nós temos sonhos e desejos diferentes uns dos outros, no dia a dia, como pensamento maior, como vida. Isso não significa que o meu desejo, o meu sonho é melhor ou maior do que as das outras pessoas. Significa simplesmente que são sonhos e desejos diferentes, né? E isso eu e a Leide não foi só no caminho, a gente tem até hoje isso, né? A gente respeita muito isso entre eu e a Leide. E sempre a gente tentou se ajudar, não só no caminho, fora dele, quando nós temos as nossas dificuldades aqui, quando eu não estou bem, quando ela não está bem, eu procuro ela, ela me procura, e isso é muito legal porque a gente sabe que é do coração e a gente sabe que as palavras que vêm um do outro é porque são sinceras, são verdadeiras, né? E quando não vem palavras também a gente entende. Então é o tipo de amizade que a gente pode ficar um tempo sem se falar, que quando a gente vai se falar de novo não existe uma cobrança, não existe, por que não me ligou? Por que, né? Então isso eu acho que é muito verdadeiro, assim, e eu reflito muito sobre isso nas minhas outras amizades também, né? Eu tento trazer isso para todas as relações que eu tenho com as outras pessoas também, né? Olha, tem uma passagem muito legal que eu gosto de contar, que a Leide, um dia, ela sempre me dizia, ela pegava o livrinho e dizia, escolhe aí, onde é que tu quer ir? Aí teve um dia que eu disse para ela, não, escolhe tu, porque eu quero um lugar, mas eu quero que tu escolha nesse trajeto aqui, que tu escolha o melhor trajeto que seja mais suave, porque eu estou cansado de subir morro, descer morro, de subir morro, descer morro. Além de pegar aquele livrinho, pegou o aplicativo no celular e disse, não, deixa comigo, então, que eu vou escolher hoje vai ser um caminho mais tranquilo para nós. Beleza. Saímos. Aquele dia foi o dia que eu mais subi morro e mais desci morro. Ela escolheu a pior parte que tinha no caminho. Gente, isso é legal, porque nem sempre a gente vai acertar nas nossas escolhas. Só que a gente brincou com isso. A gente podia ter ficado de mau humor, a gente podia ter dito, puta, hoje que eu estou acabado, vou ter que... Não, a gente brincou com isso, a gente fez um vídeo que bombou na internet por causa dessa brincadeira que eu fiz. Então, foi muito legal, porque nem eu acerto sempre, nem a Leide acerta sempre, nós estávamos lá para as descobertas. Então, essa é a essência de que a gente... De como foi o nosso caminho. Independente dos acertos, dos erros, nós estávamos lá para fazer o caminho de Santiago, independente de como ele fosse. Isso é bacana, isso para mim não tem valor, é mágico isso. Tem uma frase... fala aí, Neto, fala aí. Eu ia falar isso, fechou todas ali. Não, aquela frase que tu disse que as tuas escolhas são a tua transformação,
Tem a ver com isso. A gente adorou. A Adri hoje estava falando, eu agora vou me transformar, porque eu vou fazer boas escolhas. A gente, antes da live, a gente estava dizendo, porque escolher é se transformar. Muito bom. E a gente no dia a dia, a gente não pode se culpar pelas escolhas erradas, né? A gente tem que aceitar e dizer, bom, vamos passar por essa e pronto, né? E é no dia a dia, na nossa vida, que a gente tem que saber que vai ser dias de chuva, vai ser dias de tempestade, vai ser dias de sol. E mesmo dias de sol, eles não vão ser só porque tem sol, ele vai ser maravilhoso. Tinha dias de sol de 33 graus que principalmente, às vezes, eu esquecia de pegar a água. Então, nós ficávamos sem água para beber, entendeu? Isso era um ponto também, porque a mãezona estava lá de uma forma assim, Emílio, vamos sair do albergue agora, tu pega a água, tá? E ele não pegava, ele esquecia. E eu sabia que ele estava sem água, eu não pegava para ele. Então, assim, deixei ele sofrendo em alguns momentos. Na sede? Ele esqueceu, tem que saber que tem que pegar água, tem que saber que tem que tomar água. Então, eu dou uma lembradinha, mas depois é tu que tem que fazer. E foi por aí. Essa fotografia, esse lugar aqui é especial, né? O Sebreiro é fantástico. O Sebreiro é onde eu tenho meu anel, né? Eu não tiro mais ele, comprei aí no Sebreiro, comprei um para mim, um para a Leide, né, Leide? Sebreiro realmente fantástico. Realmente. Um lugar mágico. É demais. Fantástico. Fala para nós um pouco do que tu chama de gestão do coração. Como tu aplicou isso no caminho, assim? A gestão do coração nada mais é do que a gestão do... Para quem conhece minha palestra, para quem já assistiu minha palestra, a Leide já assistiu umas 10 vezes, mais ou menos. A gestão do coração nada mais é do que a gestão dos nossos sonhos, a gestão da nossa vida. Como aquele menino, desde cedo, teve que fazer a gestão da sua vida de um jeito especial e tinha que fazer com o coração. Não tinha de outro jeito. E ele aprendeu a fazer a gestão da vida dele com o coração, com os irmãos, com a família, e a família exigia isso da comunidade onde eu vivia, que fosse enxergado aquele menino com o coração mesmo, né? E eu acho que os nossos desejos, os nossos sonhos têm que ser realizados com o coração, têm que ser realizados com emoção, né? Então, o menino Emílio, então, quando surgiu a ideia de montar a palestra, que foi através das aulas que eu dava na universidade, na faculdade, e quando eu botei o nome foi porque as pessoas pediam para falar da minha vida e não da matéria em que eu estava dando. Eu fazia algumas aulas para um amigo meu que era professor, que era a gestão comercial ou gestão estratégica de vendas. E aí eu pensei, peraí, tudo isso casa com a gestão do coração. Então, eu falava um pouco sobre a vida profissional e sobre a vida emocional, a vida pessoal. E aí eu achei que seria de bom tamanho contar a história de um menino. Então, eu conto a palestra na terceira pessoa, eu conto a história do menino Emílio e o que o menino Emílio se transformou, né? É realmente uma palestra bonita, uma palestra que emociona, mas que, acima de tudo, as pessoas saem de lá motivadas a fazer algo por si, algo mais, né? Porque, às vezes, a gente entra no piloto automático e a gente diz, tá bom, a minha vida assim tá boa, né? E a gente esquece tanta coisa que a gente tinha, sonhos e desejos, e a gente vai se acomodando. E eu posso dizer de cadeira isso, porque no momento em que a Leide me convidou para fazer o Caminho de Santiago, foi um desses momentos que eu estava acomodado, eu não precisava fazer mais nada, eu já tinha feito tudo que eu precisava ter feito, né? Que eu imaginei, né, que eu tivesse feito. E realmente hoje eu posso dizer que foi um dos meus maiores presentes que a vida me deu, não tenho dúvida nenhuma. Muito show, muito bom. Mas teve algum momento assim que vocês pensaram assim, será que nós vamos conseguir? Claro, eu sei porque eu me lembro no meu caminho, meu primeiro caminho, eu digo, nem sei se eu vou conseguir, mas eu tô indo, né? E teve momentos assim que vocês, cada um separado, assim, até. Eu não vou nem perguntar os dois, né? Eu vou perguntar separados. Eu vou te dizer que, Adri, em nenhum momento
Bem sinceramente, em nenhum momento eu achei que ele não ia conseguir. Tanto que na Nath, aquele dia, ele estava assim, ruim, né, Nath? Assim, a dor falava muito alto, assim, em Ponte Larena. E naquele dia eu sabia que era um dia ruim, eu sabia que fazia parte do processo. E geralmente por ali é onde acontecem, acho que a Nath também pode falar mais sobre isso, que os peregrinos geralmente é ali onde eles já chegam realmente depois de um tempo de caminho com essas primeiras grandes dores, né? Mas assim, eu, Lady, em momento nenhum eu tive dúvidas que a gente ia chegar. Para confessar a você, eu tive medo. Medo eu tive, mas eu tinha certeza que eu não ia desistir. Eu tinha certeza que se eu desistisse, a Lady, eu tinha certeza disso, a Lady ia saber que eu tinha desistido porque realmente não dava fisicamente. Naquele dia na Nath, depois do café, teve um momento muito especial também, que eu estava lá deitado com o cachorrinho, né, Nath? E que eu tinha uma companheira no quarto, né? Eu tinha a Ana, a uruguaia, lembra? Estava dormindo na cama do lado e ela me pediu se ela podia fazer massagem nas minhas pernas. E onde eu permiti, disse a ela que sim, que ela podia fazer massagem nas minhas pernas. Ela era médica, né? Ela pegou um creme que ela tinha manipulado, com muito cheiro de alcachofra, me lembra? É um cheiro forte, assim, uma coisa. E ela massageou minhas pernas. E quando eu botei os pés no chão, que eu percebi que dava para aguentar, eu já não tinha mais dúvida, eu vou seguir adiante. E a gente Ou seguiu. seja, né? Passou de Puente la Reina, todo peregrino vai. Passou desceu o monte do perdão, foi perdoado, deu, vamos. Isso aí. Café na Nath, olha só. Não, isso foi jantar na Nath, pelo Esse jeito. foi jantar. O Emílio fez uma Foi massa. macarrão, né? É. Uhum. No albergue antigo. Muito, Muito show. muito legal. Muito Não, o legal. Lohan ficou contigo. O Lohan ficou muito, lembra, Lohan? O meu filho ficou super querendo saber da história do Emílio, depois Aham. com a Lady, coisa mais querida. E jantou com a gente, que ele não jantava muito com os peregrinos, né? Não ficava muito, ficou conosco, ele ficou bem. Eu me lembro que ele queria saber dos detalhes, mas como que ele está fazendo? E olha que engraçado, depois de um tempo, a gente fez os Pirineus, o Lohan e eu, e acho que um ano depois que vocês estiveram lá, e na subida dos Pirineus, o Lohan é muito alto, tem quase 2 metros, né? Então ele estava com uma fase de crescer muito, e ele dormiu num albergue que a cama era um pouco pequena para ele. Era uma cama de 1,90 m, mas o cara tem quase 2 metros, né? Então não era uma cama pequena, é ele que era. E aí tinha um ciclista que não tinha, que estava subindo, e ele, eu tô com dores, não vou conseguir subir, não sei o quê, não sei o quê. E aí o ciclista, quando a gente olhou para o lado, o ciclista não tinha metade da panturrilha. E aí ele olhou, mãe, ele não tem, e ele tá subindo, mãe, e ele, como é que ele tá conseguindo? E aí naquele dia, olha que loucura, agora que eu me lembrei, e ele me falou, tu te lembra, mãe, daquele teu amigo que fez, ele, como é que foi o caminho? Depois então, e fizeram o caminho e tudo. E aí, pois é, né? E eu tô aqui reclamando, né? E aí ele acabou, ele olhou o menino ciclista, claro, ele tava com dor também, mas ele subiu e ele, aquilo meio que, sabe? Porque imagina, também subir, tem muitos casos de pessoas que fazem com cadeira de roda também, Emílio, então... Nós vimos um pessoal que estava levando um cadeirante. Estava em Conta 4. essa história, Emílio, essa história é boa, no final. Acho que não tem fotos, né, Nath? Eu não sei se eu te passei. Mas conta, Emílio, essa história é bonita. De qual que tu quer? Do final de Finisterre, que tu Finisterre. se sentiu... Olha, foi um momento muito legal, porque eu conto isso na palestra, porque é uma coisa que me tocou muito. Porque eu olhei para aquele horizonte, para aquele mar lindo lá de Finisterre, estava um dia lindo, e eu pensei assim, agora eu vou dizer um palavrão, eu olhei para aquele mar e disse assim, eu sou fodão. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu sou o cara. E quando eu me virei, eu me dei de frente com um português, o Manuel,
e ele estava... Acho que não sei se Tem a aparece. foto ali, esse aí. Para quem depois eu vou mostrar a capa do livro aqui, ó. Tá a cadeira ali. Quando eu me virei, a Leide já estava perto deles, já estava começando a conversar com eles. E ele estava contando para a Leide a história dele. Ele estava fazendo o caminho de Santiago pela 5ª, 6ª vez. A esposa dele numa bicicleta adaptada. Muito show. Ele pedalou os 933 quilômetros. Ele tem que tirar a esposa dele da bicicleta, dar banho, dar comida, botar na bicicleta de volta, pedalar, parar, dar o lanche, dar o almoço. E juro que naquele momento eu disse assim, tu não é fodão, Emílio. Quem é fodão é o Manuel e a esposa dele. Porque a esposa dele foi diagnosticada com uma doença degenerativa do cérebro e vinha perdendo os movimentos. E eu me lembro que eu pedi para ele, Manuel, mas por quê? Não chega uma vez só, disse para ele. E ela conversando comigo, segurando a minha mão, né? Lembra, Leide? Ela quis se virar na bicicleta, porque ela me viu também, a dificuldade, e segurou na minha mão, e eu disse, Manuel, por quê? Né? Ele disse assim, porque assim a gente realiza os nossos sonhos. E aquilo que é como uma luva para mim, né? Porque a minha palestra é sobre a realização dos sonhos, né? E eu me lembro que ele disse assim, a gente realiza os nossos sonhos, a gente se sente vivo, né? Porque realmente realizar sonhos e desejos é se sentir vivo, porque senão a gente sobrevive, né? Senão a gente só sobrevive, e a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver mesmo, né? Então, o Manuel foi uma coisa bonita que aconteceu para fechar com chave de ouro o nosso caminho de Santiago. Porque a gente, quando realiza as coisas, a gente se acha poderoso, grandão, né? E aí vale um pouco lá para empresária, para a jornalista que pediu sobre o empresário, né? O empresário, nesse momento, se sentiu muito pequeno, né? Diz assim, será que eu sou o cara, né? Será que todas as realizações que eu fiz até hoje são para me sentir Deus, ou grandão, ou poderoso? Não. A gente tem que baixar a bola aí, Emílio, que eu vou te mostrar que tu tem muito ainda para realizar, mas sempre com humildade e com simplicidade. Foi fantástico, foi maravilhoso. E isso foi no último dia, né, Emílio? Isso que foi mais bacana, assim, porque realmente foi um sacudão para te mostrar que tu tinha um outro caminho para fazer agora, que era o de volta para casa, que ali também começava um outro caminho que era muito mais definitivo, e que tu tinha que estar preparado para isso. Tu sabe que ver o pôr do sol, depois do que aconteceu aí, eu vi o pôr do sol de forma diferente. Eu vi o pôr do sol emocionadíssimo, assim, não só pela realização, mas porque realmente o aprendizado tinha sido muito grande. Foi emocionante. E olha, vou dizer, o Manuel é grande. O que ele estava fazendo, ele não estava fazendo por ele. Olha, eu vou dizer para vocês, ele estava fazendo mais ou menos o que a Leide estava fazendo. Ele estava fazendo pela esposa dele. E a Leide estava muito... A Leide estava aí por minha causa. A Leide estava para realizar o meu sonho, o meu desejo ali. Então, a Leide pedalou os 933 quilômetros. Mas eu acho que a Leide estava por tua causa e tu estava por causa dela, sabe? É um complemento, né? Tu sabe que tu tá falando isso aí da gente reclamar, né? Ou se achar, né? O super herói, né? Porque quantas vezes eu sempre digo que a gente, principalmente nas subidas, né? Ou Alto Perdão, ou Cruz de Ferro, ou que seja a subida do Sebreiro. Aí quando a gente chega lá em cima, eu sempre grito, sabe? Eu digo, não vou dizer palavrão aqui, mas vou me comportar. Mas assim, pô, quem é que vai me dizer que eu não consigo fazer alguma coisa? Porque eu acho que isso, o caminho é uma lição que ele vai te esfregando na cara todos os dias. Tá vendo como tu consegue? Sabe? Porque são limites que a gente mesmo se impõe. Tem limites que nos é imposto, mas tem limites que a gente vai, né, se colocando. E a gente, quando vence, diz assim, tá vendo? Ó, eu consigo. Porque muitas vezes os outros dizem para a gente, não, tu consegue, mas a gente mesmo não acredita, né?
E teve uma coisa que eu aprendi no caminho, que eu acho que vale a pena colocar, que eu acho que eu sempre digo que eu aprendi a rezar no caminho, porque a gente reza da boca para fora, né? E no caminho a gente reza para a gente, a gente reza para Deus, a gente reza para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os amigos, a gente reza em agradecimento. E o legal é que eu não me lembro de ter rezado pedindo alguma coisa, eu rezava sempre agradecendo alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente aprende a rezar no caminho, porque a reza é diferente. Porque tu reza, tu não reza uma vez. Eu me lembro assim que eu caminhava e eu só rezava. E cada vez que eu rezava, se aprofundava mais na alma. Assim, isso é uma coisa bacana de se perceber, né? De se entender. E muitas vezes a dificuldade vinha porque eu dizia assim, puxa, então, tenho mais 4 quilômetros à frente, eu já caminhei 4, já caminhei 6, eu vou ter mais 4. E eu dizia assim, bom, tudo bem, vamos rezando. Quando tu vê, eu já tinha feito mais um, quando eu tinha feito mais um. Porque a reza não é só rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, é você falar consigo mesmo, né? Isso aí é muito legal, é muito Agradecer, bacana. pô, agradecia. E, Sabe que e aí tem uma perspectiva, por exemplo, de eu como hospitaleira, tem às vezes a pessoa tem ela tem essa coisa fodástica que ela está conseguindo, eu posso tudo, e ela tem essa coisa, eu sou amiga de várias pessoas, e ela tem vários sentimentos, como na vida, né? E ela chega nos albergues e ela trata os hospitaleiros de uma maneira tão fria, tão às vezes como serviçais, não por mim, mas como outras pessoas, as pessoas do bar, as pessoas do café. Então, como a gente tem que exercitar essa humanidade, não é nem humildade, é uma humanidade o tempo todo, e o caminho, ele é o tempo todo assim, porque parece, às vezes eu vejo as pessoas quando estão muito arrogantes, eu penso, meu Deus, eu só penso, meu Deus, o caminho daqui a pouquinho vai dar uma lição. E vai ser agora. Não vai dar 2 minutos que a lição vai vir. tu sabe, Então, Nath, que os albergues é esse sentimento mesmo. No albergue, quando você chega no albergue, você percebe que você é só mais um. Você não é um, você é mais um só. Né? Para nós dividirmos as panelas, os talheres, o fogão, pedir por favor e agradecer, esperar, ter paciência de esperar porque alguém está ocupando na tua frente, tu deixar o banheiro pronto para o peregrino que vem depois. Isso aí é uma coisa fantástica, e eu falo isso nas palestras, né? Que o quanto é importante nós sabermos que tem mais alguém contigo. E esse alguém é exatamente igual a você, independente de quem era, eu não sei quem era. Eu não sei quem é. Eu acho que uma passagem muito bonita também, nossa, e bom, eu sempre que eu me encontrava com o Francisco, ele chorava. Ele me abraçava, me beijava e chorava, que era o argentino, né? Mas teve uma passagem muito bonita, que se a Leide lembrar vai contar, e vai lembrar, foi no albergue ouvindo a história, porque nós conhecemos um americano, né, Leide, de São Francisco, e ele pediu para a Leide que eu contasse a minha história para ele. Contei a minha história para ele, e também foi outra coisa fantástica, e aí as lágrimas corriam livre, leves, soltas, porque quando ele chegou, nós chegamos ao albergue antes que ele chegou logo depois, e a Leide ofereceu então para ele jantar com nós, né? Porque a Leide, nós íamos fazer o nosso ovo com mexido lá, com um vinho, daí a Leide foi no mercado comprar as coisas, enquanto nós ficávamos com os pés na água, numa piscininha que tinha lá no albergue. Nisso, como é que era o nome dele? Acho que era Brian, não era? Brian. O Brian pegou um violão, começou a tocar um violão maravilhoso, ele tocava violão, e aí depois ele jantou com nós. E aí que ele pediu para mim contar a minha história para ele, e nós resumidamente contamos a história dele. E a Leide pediu, Brian, conta o que tu está fazendo no caminho. E aí ele começou a contar a história dele, e simplesmente emocionante. Conta aí, Leide.
Na verdade, bem resumidamente, né, ele estava lá porque eram 2 ou 3 filhas que ele tinha, me acho que 3 eram filhas. 3 filhas, né, e 3 crianças adotadas. E ele contou assim toda a trajetória, como foi difícil, como hoje ele estava passando por problemas com elas também. E foi muito emocionante aquela noite, né, Emílio? Porque ele contou que ele então escolheu uma criança para adotar, ele estava indo para casa, lembra? E numa noite, no final de tarde, ele estava indo para casa e ele pensou, mas o que a minha vida vai ser? Vai ser se ida e volta para o meu consultório, ele é dentista? E ele chegou em casa e viu uma reportagem de crianças abandonadas, né? E ele, no dia seguinte, falou para a esposa dele, quem sabe a gente pega uma criança dessas, e na hora ela disse, não falou nada, e quando ele chegou em casa no final da tarde, ela disse, vamos pegar uma criança. E então ele foi escolher a criança, ele foi à procura da criança. E 2 dias antes dela sair da casa onde ela estava, né, resguardada, ele viu que ela só chorava, ela chorava muito, e ele pediu para a assistente social por que ela estava chorando, se ela tinha achado um lar. E essa criança e a assistente social respondeu para ele porque ela tem 2 irmãs e vai ter que deixar aqui. E ele ficou com as 3. Ficou com as 3. Ai, que lindo! Foi lindo, lindo. Esse dia foi. Aí também é uma passagem muito, muito legal, porque ele queria conhecer a minha história, mas a história dele era tão bonita quanto a minha, tão bonita quanto a nossa, né? Imagina a coragem, né? Então, e o enfrentamento, ele disse, imagina 3 meninas adotadas que foram abandonadas, teve dificuldade com uma delas em função da droga, outras em função de casamento, mas eles eram minhas filhas, então eu tive que tratar, tive que cuidar, Então, cara, foi fantástico, foi outra passagem fantástica, maravilhosa. E é claro que choramos juntos, mas bebemos juntos, né? Porque nós tomamos 3 garrafas de vinho aquele dia. Porque essas coisas só o caminho ensina, né? Uhum. E é incrível como o caminho conspira para botar exatamente as pessoas com as histórias que tu tem que ouvir, que o Emílio tem que ouvir, a tua história, quem tem que ouvir, né? Essa manipulação que o caminho faz de uma maneira tão perfeita, né? Que show. Foi. E o incrível, né, gurias, é que cada caminho é diferente, né? Então, a experiência que eu tive em 2015 foi uma, a experiência que eu tive com o Emílio foi completamente outra. E o que faz realmente o caminho ser o que ele é, ser essa riqueza que ele nos dá, é realmente essas conexões que nós temos com essas pessoas, o que a gente aprende com elas, o que elas aprendem com a gente, e o que a gente traz, né? Então, todas essas histórias a gente vai lembrar para o resto da vida. Você imagina chegar quase no final do Caminho de Santiago e dormiu do meu lado no albergue um italiano que estava com os pés maior do que eram 2 pés em um, de tão inchados. Me lembro que eu dei a minha pomada para ele e ele disse, eu vou ter que tentar, eu não consigo desistir, eu vou ter que tentar. Eu disse, então leva para ti e vai passando durante a tua caminhada, né? E chegarmos perto da igreja, na frente da igreja, e ver que ele tinha chegado, foi fantástico. Ele veio lá sem falar uma palavra e abraçar, assim, né? Nos abraçar, então fantástico isso. E ao mesmo tempo ver uma menina cheia de vida, cheia de luz, uma jovem que não conseguiu, né? E dizer para ela que ela não podia desistir, que ela tinha que voltar para um dia terminar, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender muito bem, né? Mas a gente tem que entender. Não podemos não entender, mas tem um propósito para isso. Se foi para ela não acabar naquele momento, é porque ela possivelmente tem que voltar, porque tem alguma coisa ali que vai levar ela a um outro caminho. Né? Mas... Caminho mágico, né? A gente vai ouvindo. Tu sabe que a gente já vai para 6 meses, né, Nath? Fazendo live, gente. E o que tu tá contando, eu tô viajando aqui, sabe? Porque é como se eu retornasse ao caminho e estivesse escutando a história.
e são histórias mágicas, né? São acontecimentos únicos de cada caminho e que dá essa força, né? Que dá, como eu vou dizer, não é uma força, é uma representatividade daquele caminho. A significância do caminho está nesses detalhes, nesses aprendizados, né? Que você eu sempre resumo o fim do caminho de uma forma, a Lady gravou isso, inclusive, né, na época, que para mim, quando eu cheguei em Santiago de Compostela, foi uma grande emoção, foi uma sensação única, mas a sensação de vazio que me deu porque tinha acabado também era uma coisa difícil de entender, porque nós tínhamos chegado onde nós queríamos, mas tinha um vazio enorme porque a gente tinha chegado. O vazio que dá você ficar sem o caminho, né? Sem o dia seguinte e pensar em caminhar de novo. Maravilhoso. Tá todo dia, né? Isso é uma boa pergunta. Como é que estão os novos projetos? O que vocês estão pensando agora de novo projeto? Isso, já para ir falando em reinventar. Hein? Olha, eu tinha muita ideia, eu tinha muita vontade de fazer o caminho de Assis, que é de Roma a Assis. Mas ficou difícil em função da pandemia, né? E era um projeto que a gente podia fazer, eu e a Leide, porque não são muitos quilômetros, daria para a gente fazer fácil, mas a gente teve que interromper esse projeto. Mas o outro projeto quem sabe, poder voltar ao caminho e levar outras pessoas. Eu gostaria muito de voltar ao caminho e levar outras pessoas e fazer mais ou menos o que a gente fez, porque dá para fazer todo o caminho, sentir as principais partes do caminho, né? Com as dificuldades que tem o caminho, mas sem deixar de viver a emoção do caminho, né? Tu sabe que tem uma frase do teu livro que eu acho que ela resume isso que tu falou. E diz assim: o tempo ruim é só uma fase. Com certeza vai passar. Mesmo assim, é preciso que você cumpra a sua missão. Ou seja, não frase desista. da Dona Leide. Frase da Dona Leide. É tua, Leide. Aqui, olha aqui. É lindo isso. É lindo. Frase da Dona Leide. Na verdade, o livro... Agora eu vou segurar o livro aqui, ó. Esse, né, é o livro Negociando com Meus Limites, do Emílio, que tem também... Agora, bom, aqui a foto está aqui atrás, que é melhor. Que tem a contracapa, né? Porque o livro fala... São duas capas, na verdade, né? Sim, porque o livro fala dos dois encontros, né? A tua trajetória e a trajetória do caminho. Uhum. É muito bacana. É importante dizer que toda a parte de Santiago de Compostela aí, praticamente tudo que se lê aí foi escrito no caminho e foi escrito pela Leide, porque nós caminhávamos e ela ia escrevendo. Eu não tinha como ficar com o celular e escrever. Eu tinha duas bengalas, ela tinha o celular. Que dupla! Então, a primeira parte conta a história do Emílio, né, do menino Emílio, enfim, de toda a trajetória de vida dele, mas essa outra parte, então, todos esses relatos que eu fiz para o Jornal Pioneiro na época, e diariamente eu buscava, assim, ser um pouco sucinta, mas, assim, trazer toda a emoção nesses relatos, nesses textos que eu encaminhava para eles de uma forma muito natural, assim, né, escrevendo realmente o que eu estava sentindo naquele momento. E aí, depois disso, aí o Emílio transformou num livro, né? E colocou, enfim, todos esses relatos ali, todas as nossas histórias, né? Então, foi muito gratificante para mim também, porque nunca imaginei escrever um livro, gente. Na verdade, como eu estava fazendo um livro para vender nas palestras, porque todo mundo queria saber um pouco da minha história, e quando eu voltei, e que eu contava na palestra eu conto uma parte sobre Santiago de Compostela, todo mundo queria saber também sobre Santiago de Compostela. A gente fez uma revista quando a gente voltou, que ela foi bastante difundida e foi distribuída gratuitamente. Foram feitas 2.000 edições pela RBS e foram distribuídas gratuitamente. E nas palestras que eu e a Leide fizemos sobre Santiago de Compostela. E
Então me surgiu a ideia, por que não, já que eu tenho parte da minha história, não completar ela com a aventura, a superação, o desafio de Santiago de Compostela, que é uma outra visão do Emílio adulto, né? Do Emílio, e aí, como todo o enredo escrito pela Lady tinha ficado muito, muito, muito bom, nós optamos por não escrever nada a não ser aquilo que tinha sido escrito no Caminho de Santiago de Compostela. Porque eu poderia ter colocado a minha percepção, mas a percepção da Lady era do caminho, era de lá, era daquele momento. Porque falar sobre Santiago de Compostela numa percepção depois de 2 ou 3 anos faz você mudar um pouco, mostra o que nós estamos falando aqui, mas não a percepção do momento. E ali está escrito a percepção do momento, do dia. Tudo que está escrito aí foi escrito no dia em que nós caminhamos, não depois. Ela foi escrevendo no dia, ela ia escrevendo no dia. Isso é muito importante. O Magnus, um amigão nosso, escreveu o livro dele, ele sempre fala que uma sensação muito boa era que ele fazia o blog, ele escrevia no dia, depois virou o livro, porque tinha o frescor do momento. Na verdade, eu digo que tem alma, né? Porque tem alma. Não é uma coisa que tu fica relembrando, tu está vivendo, né? Emílio, o pessoal está perguntando onde pode comprar o livro. Pode entrar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, me escreva. No Facebook. Isso, daí pode me escrever, me adiciona ou no Insta e me solicita por mensagem, que daí eu passo para o meu produtor providencia, ele entra em contato, aí como é que se faz para... Nós entregamos para o correio. Perfeito. Então o pessoal já sabe. O pessoal está perguntando ali, chama o Emílio em inbox nas redes sociais, ou Instagram, ou Facebook, Emílio Finger, tá? Muito legal. A história é muito bonita, as histórias contadas... É importante dizer que as histórias que são contadas no livro também não são contadas pelo Emílio, são contadas pela minha mãe e pelos meus irmãos, e algumas são contadas por mim, mas porque vieram da família, vieram contadas pela minha mãe e pelo meu pai. São passagens do menino Emílio que ajudou esse menino a entender, a compreender, mas principalmente a aceitar e enfrentar os desafios que a vida um dia lhe reservou. É muito legal porque a escritora e a equipe que escreveu, junto aos meus irmãos e minha mãe, estiveram conversando com a minha mãe enquanto eu estava em Santiago de Compostela. Eu vi uma foto no livro agora, que eu só vou avisar que o próximo caminho eu vou fazer com a Leide, tá? Olha o café da manhã que ela preparava. O próximo caminho da Adriana vai ser com a Leide. Ai, Adri, quase que eu fui contigo fazer de Caravaggio, né? Deu muita vontade. O mínimo, Natália, quando a Nath estiver no Brasil, ela vai fazer um café da manhã para a gente. Né? Eu vou dizer muito, muito, muito bons nas nossas refeições. Quando nós preparávamos as nossas refeições, era muito legal. E sempre que a gente chegava em alguma comunidade, algum lugar, algum albergue que tinha cozinha, a gente via um mercado perto, a Leide ia fazer as compras, depois nós tomava banho, ficava entretido e sempre acompanhado por o bom peregrino, né? Com uma boa ou 2 garrafas de vinho, né? E o legal é que nós dizíamos assim, quer ver? Nós acordávamos e nós dizíamos assim, tá, hoje nada de tomar vinho e comer pão. Chega de vinho e pão. Chegava no final da tarde, a primeira coisa que nós pedíamos era umas fatias de pão com uma garrafa de vinho. O pão e vinho se faz o caminho, Fazer né? o caminho. É isso aí. Verdade. E é bom, né? Muito bom. Bom, gente, estamos não tão quase, porque você sabe que eu aqui na Espanha eu viro abóbora, você sabe disso? Sim, certo. Porque já quase meia-noite. Nos falem um momento que conecta e uma frase que emociona, dos dois. Vai lá, Leite. Eu acho que um momento... Um dos momentos assim que realmente a gente viveu, eu acho que foi muito gratificante e, claro, além do momento de dor que foi aquela subida, né, Emílio, que vocês viram no vídeo,
eu acho que um outro momento assim que realmente vai ficar para sempre na minha memória e que foi muito forte foi o pôr do sol lá em Finisterre. O pôr do sol às 22 horas. Eu estava pensando nele, Leide, tu respondeu, a resposta é a mesma minha, não tenha nenhuma dúvida. Aquele momento a gente conseguiu respirar, ver aquela beleza, ver aquela grandeza, sentir o que a gente tinha feito e saber que também aquilo não acabava ali, que tinha mais, né, um retorno agora para a nossa vida normal e que foi um momento muito importante, assim. Acho que selou tudo aquilo, né, Emílio? Também acho que esse foi um momento muito especial, o pôr do sol, que ele se dá às 10 da noite, vamos deixar claro para as pessoas, né, para as pessoas que não conhecem, as pessoas que... O pôr do sol em Finisterre se dá às 10 da noite, eram 10h15 e o sol estava se pondo. Naquele momento foi muito fantástico, porque nós chegamos umas 2 horas antes do pôr do sol. Então a gente se encontrou com o Manuel, a gente pôde observar a natureza, a paisagem, a gente brindou com um bom vinho branco, né, não podia ser diferente, mas aquele momento realmente foi um momento muito especial. Foi um momento bacana, um momento de reflexão de tudo que a gente tinha passado, sem dúvida nenhuma. Fantástico. E a frase, eu acho que a gente também concorda, né, Emílio, em dizer que essa frase levou a gente para lá, essa frase a gente caminha com ela todos os dias da nossa vida, né? E mais do que nunca, num momento como esse que a gente vive, né, tão peculiar, eu acho que o passado é uma história, o futuro é um mistério e o presente é um presente. Então, acho que essa seria a frase. O presente é a maior dádiva que a gente tem e a gente tem que aproveitar ele, porque eu digo nas minhas palestras que o passado não existe mais e a única coisa que podemos fazer com o passado é aprender com ele. O futuro não é muito diferente, a única diferença que tem entre o futuro e o passado é que o futuro a gente espera que ele aconteça, mas ele pode não chegar. Agora, o presente, sim, este é uma dádiva e é dele que nós precisamos nos alimentar todos os dias. É dele que nós precisamos viver. Não tenha dúvida que o nosso pensamento ficou igual, Leide, tanto no momento quanto na frase. A hora de ser feliz é agora, né? É isso aí. É agora. Ai, gente. Gratidão. Não vou falar. A gente chora nas lives. E depois de tantas tentativas, né, gente? Assim, ter um encontro tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de histórias. Não a gente parece que já merecia passou esse uma hora dia. e meia. Né? Não parece que passou uma hora e meia. O passado passou, tá? Esse presente aqui é um presente ter vocês aqui hoje no dia, né? Do peregrino, sabe? Um dia que homenageia essa, digamos assim, eu sempre brinco, né? Que tudo que é peregrino é louco. Então, é um dia que homenageia esse monte de louco, assim, que ama fazer o caminho. Hoje, tu sabe que a gente estava comentando, hoje eu tive que sair, fazer uns negócios, e estava mostrando exatamente o que o Emílio falou, da caminhada que eu fiz e tal. E aí comentei, eu digo, não, mas o meu caminho forte é fazer Santiago de Compostela e tal. Aí uma senhora olhou para mim e disse assim, mas é promessa? Eu parei, fiquei olhando para ela assim, eu disse, não, é por paixão mesmo, que eu amo caminhar, sabe? E é isso que cada peregrino hoje que está aqui assistindo entende, que vocês têm essa paixão, né? Foi um desafio, foi uma superação, e hoje é essa paixão, né? Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sofre dessa mesma paixão, né? E isso movimenta muito, sabe? Faz a gente evoluir muito também. Eu estou assim, ó, muito, muito, muito agradecida. Muito. Muito obrigada. Viu como era para sair dia 13 de outubro? Eu sabia que tinha um porquê. Muito agradecida, Leide linda, Emílio querido. Muito. Nós que agradecemos, eu em especial agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. É um presente para nós reviver tudo isso. É com gratidão que a gente faz isso, porque realmente foi um momento muito divino na nossa vida, especial, e compartilhar com as pessoas é muito importante. Eu acho que é um presente para nós, é um presente para as pessoas.
As pessoas, se quiserem saber um pouco mais das minhas palestras, de mim, podem me adicionar nas redes sociais, Emílio Finger, procura lá, pode me adicionar, diz que viu a nossa live, para a gente conversar um pouco mais, sem problema nenhum, eu estou sempre de portas abertas aqui. Né? E eu espero, sim, uma das coisas que eu espero é ainda reviver tudo isso em outras aventuras com a Lady. A gente tem aí um projeto de repente para Jerusalém e outras coisas mais. Logo, logo as coisas vão acontecer. Só precisamos ter um pouquinho de paciência, que esta doença que assolou o mundo ela se disperse, que venha logo a vacina e que as pessoas possam viver mais tranquilas, para que a gente possa realmente retomar os nossos caminhos, né? E os abraços. Que forem de E alguma abraçar. forma, abraçar. Bom, gratidão. Gratidão. Obrigada, gurias, obrigada. Foi lindo. Obrigado. Beijo a vocês. Beijo no coração. E a toda a galera que está conosco também. Muita gratidão, mais uma live. Obrigada. Cheia de love, né, Nath? Feliz dia do peregrino, Emílio. Feliz dia do peregrino, Leide. Feliz Obrigado. amada, parceira, Obrigada, pra tudo. gente. Galera, muito obrigada por vocês estarem com a gente. Obrigada por tudo. Olha só, obrigada pela compreensão, porque no meio desse desafio, que eu sempre falo do desafio planetário, a gente acabou adiando, e vocês foram sempre doces e queridos, como os peregrinos têm que ser, né? E são. E Cheio de sol interior. foi essa Exato. Tudo live no cheia de seu sol tempo. interior. Só tenho isso para dizer. Obrigada. Beijo. Gratidão. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau.